A reviravolta do caso da mexicana condenada sem chibatadas após denunciar a agressão do Catar. Paola Tecat tinha um emprego dos sonhos organizando a Copa do Mundo Qatar 2022 em Doha, quando disse que foi vítima de uma agressão física, só que sua queixa à polícia voltou contra ela. Agora ela teve uma decisão favorável na justiça local. A de Paola Tecat virou avesso ao denunciar a agressão. Uma mulher mexicana que havia sido condenada no Catar a 7 anos de prisão e 100 chibatadas por denunciar uma agressão sofrida por ela própria teve uma decisão favorável na justiça do país árabe. Paola Tecat havia chegado à capital do Catar, Doha, em fevereiro de 2020 para trabalhar para o governo da organização da Copa do Mundo de 2022. Depois de 1 ano e meio morando lá, ela conta que foi vítima de uma agressão física, mas quando procurou as autoridades para registrar a queixa, o caso se voltou contra ela. Paola foi acusada de sexo extraconjugal, um crime sob a lei islâmica. Imagem de projeção da logomarca da Copa. A jovem de 27 anos foi condenada a 7 anos de prisão e 100 chibatadas, e surpreendentemente foi dado a ela uma alternativa. Ela poderia se livrar da pena, mas para isso teria que se casar com seu agressor. O caso ganhou visibilidade porque foi vista como um símbolo da vulnerabilidade das mulheres no país que se prepara para sediar o principal evento do futebol mundial. Após esse processo, percebi que, apesar de meus diplomas acadêmicos, preparação profissional e independência financeira, e apesar de trabalhar para o governo do Catar, sou vulnerável à violação de direitos humanos por instituições arcaicas e abusivas e incapaz de encontrar proteção em meu consulado, anunciou Tecat em um post do Facebook em que expôs o caso. A jovem conseguiu deixar o Catar no ano passado, mas desde então argumenta que a justiça não foi feita em seu caso e que seu agressor está livre. E ela diz que mexicanos e também minorias como mulheres e pessoas LGBT que vão visitar aquele país na Copa do Mundo podem ser vítima do sistema catariano. O chanceler mexicano Marcelo Ebrard se encontrou com ela em fevereiro e afirmou que colocaria à sua disposição o melhor advogado para defendê-la. A autoridade do Catar afirmaram que Paola poderia se livrar da pena desde que se casasse com o agressor. Ela lamentou não ter recebido apoio até seu caso ganhar as manchetes da imprensa mexicana e internacional. Tanto mulheres como homens podem ser condenados a açoitamento público sobre a lei islâmica. Até neste domingo, dia 3/4, a Secretaria de Relações Internacionais do México informou que o processo penal contra Tecat foi devolvido pelo juiz aos órgãos equivalentes à Procuradoria, depois de os argumentos da defesa terem sido ouvidos. Isso, na prática, conclui o processo penal em favor de Tecat, segundo ela própria informou no Twitter. Embora esse seja um grande passo na direção correta, o caso segue aberto e ainda há uma acusação contra mim por parte da Procuradoria, afirmou a mexicana em sua postagem. Isso significa que, ainda que não seja convencional, a Procuradoria pode voltar a remeter o caso à Corte Criminal. O objetivo final que buscamos, eu e a Chancelaria, é que a Procuradoria encerre definitivamente o caso. Denúncia de agressão. Morando no Oriente Médio desde 2019, Paola mudou para o Catar em fevereiro de 2020 para trabalhar como economista do Comitê Supremo, entidade encarregada de organizar a Copa do Mundo do Catar 2022.
Era o emprego dos sonhos, como ela mesma disse, até ser abruptamente interrompida em 6 de junho de 2021. Segundo a denúncia, a jovem mexicana, um conhecido dela da comunidade latina em Dora, forçou a entidade do apartamento dela à noite enquanto ela dormia e a agredia fisicamente, deixando vários ferimentos do braço e do abdômen. Ela foi à polícia para denunciar o ataque, mas diz que, com domínio insuficiente do árabe e falta de aconselhamento do consulado mexicano ou de um advogado externo, as coisas logo se complicaram. O cônsul não me aconselhou sobre como minha denúncia poderia ser usada contra mim, afirmou a jovem empresa mexicana. Isso porque, ao buscar chegar às últimas consequências jurídicas, como recomendou o cônsul mexicano do Catar, Luiz Âncora, segundo ela, a lei islâmica coloca as mulheres em posição de desvantagem em relação aos homens. Seu agressor foi chamado para comparecer pelas autoridades, mas usou o argumento que o favoreceu. Alegou ter um relacionamento com Paola. Embora não houvesse provas para apoiar a acusação dele, também não havia presunção de inocência para mim, e mesmo que eu fosse vítima, as autoridades me tratavam como criminosa, disse a jovem. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do México, as autoridades do Catar iniciaram uma investigação que resultou na acusação da cidadã e seu agressor pelo crime de zina. Assim se definem as relações sexuais fora do casamento e as relações pré-matrimoniais puníveis com até 7 anos de prisão e 6 chibatadas. A legislação do Catar pune severamente alguns comportamentos com o código religioso Sharia, explicou o ministério. No processo, a polícia tentou submetê-lo a um teste de virgindade, que Paulo descreve como um ato desumanizante, humilhante e revitimizador, no qual ela conseguiu se livrar apresentando à força uma certidão do divórcio pelo que passou anteriormente. O Ministério Público me libertou com condição que eu deixasse meu celular à disposição deles para concluir a investigação do caso de fornicação, disse ela. Embora tenha sido libertada sob fiança, isso também aconteceu com seu suposto agressor, e por isso ela conta que temia por sua integridade caso permanecesse no país. Tecat destacou que a embaixada mexicana do Catar lhe ofereceu acompanhamento ao princípio, mas fez isso com uma notória ignorância da cultura, das leis e da língua local, e que facilitou a má interpretação da justiça. O apoio que recebi do Kunz foi mínimo e desdenhoso, criticou ela, acrescentando que, uma vez que contratou um advogado externo, as autoridades mexicanas a deixaram por conta própria. Diante dos contatos do agressor através das redes sociais, sugeriam fechar a porta e seguir em compasso de espera, disse a jovem na sua denúncia pública. Tecat conseguiu deixar o Catar 20 dias após o ataque. O Ministério das Relações Exteriores do México disse em um comunicado em fevereiro que a embaixada apoiou a cidadã e garantiu o devido processo legal seja respeitado de acordo com as leis vigentes daquele país. Mas para Tecat, essa declaração teve o objetivo de me invalidar. Em nenhum momento houve expressão de um pouco de empatia, houve declarações falsas, disse ela. Muitos mexicanos manifestaram apoio à jovem, que disse esperar que a justiça seja feita em seu caso e até considerava a possibilidade de retornar ao Catar.